Diante de uma tribulação, você tem a atitude de recuar, se vitimizar, fugir, se esconder, ou você tem a decisão: eu vou enfrentar, eu vou vencer, não terei medo. Os problemas são grandes, mas meu Deus é maior. Eu diria que o pão nosso de cada dia, um ser humano, sem dúvida são as provações e tribulações, principalmente para quem quer caminhar na fé. Aí você vai entender: mas sério, padre, principalmente para quem quer caminhar na fé? Eu diria sim, faz parte da pedagogia de Deus. Ô Senhor, você vai compreender, eu chego lá. Para aqueles que querem caminhar no reino, incomoda o inimigo, incomoda os secretários do inimigo, incomoda aqueles que não querem que Deus vença. Levar uma vida de justo, do ponto de vista ético, moral, incomoda. E se você se dá conta, você perde até amigos. E aí nos dá a impressão: mas será que eu estou fora de padrão? A vida de um justo, por si só, ela incomoda. Olha para Jesus, olha para os santos. A maioria dos santos tiveram inimigos, dentro e fora da igreja. Porque a presença, a vida ética, a vida moral em Cristo, incomoda, causa inveja e discórdia. Por isso, Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie o comodismo. Essa frase todo mundo conhece, mas não entende. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E se renunciar a si renuncie seus caprichos, renuncie os seus amigos de boteco, renuncie os seus amigos de farra, renuncie o teu gosto, que é de ter uma vida mansa, tranquila. Vida boa, seu vigário. Ai, me corrija. Tinha um santo, eu não vou lembrar o nome, também não é importante. Ele dizia assim: Deus, por favor, me corrija antes que eu caia na mão de um juiz ímpio. Porque quando Deus nos corrige, Ele é Pai. Um juiz ímpio, quando nos corrige, e corrige. Se a gente não se deixa corrigir por Deus, a gente se corrige pelas leis. E as leis, as consequências são muito mais severas. E lembre-se na Bíblia, quanto Ele corrigiu Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Provações. O Senhor nos tira do mundo, nos chama para junto de si. Então o que Ele quer como Pai? Por que Ele permite uma provação na sua vida? Gente, eu já passei por provações. Eu volto a te dizer, o ano passado foi um ano, 2021, das minhas maiores provações. Então Deus nos provoca. Se você está vivendo uma provação hoje, pode ser difícil, calamitosa, sofrida, com você, com o teu pai, com a tua mãe, às vezes no desemprego, você está vivendo uma provação. É como viver isso pela fé, é você ter a certeza, é um momento em que Deus está me instruindo, está curando minhas feridas, Ele está me provocando a novos projetos, Ele está me fazendo uma pessoa melhor e maior. Filhos, se nós ficamos sempre onde estamos, sempre no mundinho que a gente se acostuma, a gente não cresce, e a gente se acostuma com uma pseudo-felicidade, a gente fica onde está sempre, a gente acaba se satisfazendo até com falsas felicidades, e o mundo nunca nos dará aquilo que nós queremos. Veja, quanto mais você enterra teu pé na carne, e a palavra carne aqui, mundo, sempre entende que eu estou na lógica paulina, grega, que quer dizer lógica humana.
ela sempre vai nos deixar insatisfeitos. Por isso, a provação, ela não destrói a identidade do que eu sou. Aqui existe um erro teológico e psicológico, que a presença de Deus, a provação, esmaga. Deus não esmaga ninguém. Deus não tira a tua identidade. Deus não quer que você seja uma pessoa que você não é. Ele quer que você seja uma pessoa melhor. A aprovação é um lapidar da sua verdadeira identidade. Filhos, é uma presença amorosa de Deus, não para nos anular. Às vezes nós temos uma impressão de que nós vamos ser anulados por Deus. E aqui só passando, Pedro, Jesus anulou ele de ser pescador de peixe? Não, fez pescador de homens. Paulo, Deus anulou ele ser um homem formado, um dos homens mais bem formados da Bíblia, tanto no mundo judaico quanto no mundo helênico? Não, o transformou um grande apóstolo do Evangelho. Então o que Deus quer? Ele quer pegar o que você é, a sua bagagem, só que Ele consegue enxergar coisas que eu mesmo não enxergo de mim. A provação é desenvolver minhas capacidades, é desenvolver minhas habilidades, é desenvolver aquilo que Deus, eu te dou mais. Você quer mais talento? Eu te dou. Você quer mais sabedoria? Eu te dou. Você quer mais criatividade? Eu te dou. Mas eu nunca vou querer mais se eu não sou provocado. Provação é essa pedagogia de Deus. Não é anular, não é massacrar. É interessante. Feliz o homem, no livro de Jó, feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a lição do Todo-Poderoso. E olha, Jó capítulo 5, versículo 17, esse homem, quando fala isso, ele fala com autoridade. Se alguém já leu a vida de Jó, eu fiz a leitura orante no rádio. Jó é o exemplo disso. Ele que passou por todas as dificuldades, ele vai dizer: feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a lição do Todo-Poderoso. Filhos queridos, a tribulação e a provação tem um lado doloroso, mas esse lado doloroso é para o nosso bem. Em qualquer campo de atividade, a prova e a marca é registrada a partir de provação. Vamos dar um exemplo? Padre, eu não entendi isso não. Vocês já assistiram corrida de carro? Por que tem a corrida de carro? Tem gente que acha que é só para ver o tombo, apesar que tem gente que fica lá para ver o desastre, torcendo pelo acidente. Torcendo pelo acidente. Qual o sentido deles investirem dinheiro pesado naquele negócio? Para provar, para pôr à prova o pneu, o motor, a aerodinâmica. Não é para isso? A provação é para ver se aquilo é bom. Segundo, quando você vai ver objetos, você vai comprar, vamos testar, vamos fazer a prova para ver se está funcionando. E quando você vai comprar, até dona Beth, até os produtos de beleza, está lá no final, testado dermatologicamente, testado, provado, só para você entender o sentido positivo da aprovação. Se você percebe, eu estou falando esses minutos aqui, que a aprovação é algo benéfico, por isso que Deus dá. Se não fosse benéfico, Deus não daria. Tentação não, Deus nunca dá tentação. Quem dá tentação é o diabo. A provação é benéfica. Então, se eu e você estamos numa provação, como estamos enfrentando? Como estamos vivendo?
Gente, até para comprar roupa, apesar que hoje está tudo no site, você não prova, né? E muita roupa que você compra, você não acaba não usando ou tem que devolver, porque não dá as medidas. Eu sou um que tentei comprar, meu filho, deu, eu comprava 3XG, já deu certo, não. Era de chinês, não servia nem no braço. É verdade. Vai dar para você, meu. Sério? Eu acho que vai. Um XGG meu vai dar para você. Segundo texto. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, e castiga quem Ele aceita como filho. Hebreus, acabamos de ver, capítulo 12, 5, 7. Provação faz parte da pedagogia de Deus. É uma amostra da paternidade divina. Por isso, tem que ser vista como um crescimento e não como um castigo. São João Bosco usava um termo dizendo: a pílula mais amarga, às vezes são as melhores para a saúde. As pílulas mais amargas, às vezes são as melhores para a saúde. São João Bosco. Reconhecer no coração que Deus nos ama. Reconhecer no coração aquilo que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, pega ali por favor. A pedagogia de Deus, pôr à prova, reconhecer a realidade, ir além das aparências. Deus permite o homem, embora conheça no fundo, dar-lhe ocasião de manifestar atitudes profundas do coração. É impressionante, meus irmãos. A tentação que eu disse que vem do diabo, torna-se sedução, atrativo, do qual o fiel tem que triunfar no amor. Mas o Papa Francisco fez um discurso esses dias dizendo assim: com o diabo não converse. Só Jesus conversou com ele e venceu. Os nossos primeiros pais já perderam. Quando você ver o diabo, fuja. Escute o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa. Só um minutinho, vou voltar de novo. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Certo. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Opa, entendeu? Deus não deixará sermos tentados pelo diabo mais do que a força que temos. Tem que ter isso no coração. Até nisso Deus é pai e atento. Se somos meio fracos, se somos meio, a tentação, Deus até diminui. Deus diminui a permissão da tentação, nunca manda a tentação. Continue. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês, como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Perfeito. Pode só terminar a frase. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Muito bem. Portanto, a tentação já está resolvido. A provação, Deus não permite porque não nos conhece, mas para revelar nossa fraqueza e o quanto podemos crescer. Medo é fruto de uma fé fraca. Se por acaso eu e você começarmos a perceber que temos medo, é porque a nossa fé é fraca. Medo é fruto de quem está com apego aos bens materiais, de quem está preso às vaidades do mundo, aos elogios, aos prestígios. Por quê? Porque você está tão apegado a isso, é tão importante o elogio, é tão importante a aprovação do outro, a aceitação do outro, que você tem medo de perder. Não tem confiança em si, não tem confiança em Deus. Lembre-se, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro.
Cuidado, quando numa provação, quando numa dificuldade, nos deixarmos levar pelo medo, é um dos sintomas de que estamos diante de Deus. Medo é humano, mas quando este medo nos impede de caminhar, é porque estamos diante de Deus. Ah, padre, mas a gente chora, e Jesus chorou. A gente tem receio, mas Jesus chorou e foi no sepulcro. Vem para fora, Lázaro. Tem medo, mas confiante, Pedro andou. Você entendeu? O medo é natureza humana, mas quando ele nos faz reféns, ele nos mostra a distância de Deus. Queridos filhos, é importante nós entendermos que a própria provação nos faz ir para o que é essencial. Quem já passou por uma provação na vida, seja grande, seja pequena, uma provação de uma doença prolongada, seja a provação de um desemprego, de um casamento, uma separação, que é provação pior, de que alguém lá pelos seus, pronto para celebrar suas bodas, 25, não vou dizer nem 50, mas outras bodas, 10, 15, de repente se dá conta que, na verdade, viveu sempre sozinho, sozinha, e que a outra pessoa nunca somou, e partir para uma vida só, é uma provação terrível. Isso tem um poder na nossa vida muito grande, destrutivo ou de crescimento. Se a gente não cuidar, isso vai destruir tudo que há dentro de nós: alegria, entusiasmo, vontade de servir, disposição a amar. A pessoa vai se tornando seca, a pessoa vai se tornando árida, ou isso que é terrível, injustificável, trágico, poderá ser uma guinada na vida da pessoa. Depende como enfrentamos. Na verdade, na fé, é a forma que enfrentamos a provação que faz a diferença de um cristão. A forma como enfrentamos a provação é que faz a diferença de um cristão. Falando sobre o medo, porque muita gente hoje tem medo, e não estou falando medo de assombração, eu não estou falando medo de barulho. Ah, porque eu sinto um arrepio, tenho medo dessa casa assombrada. Largue mão, meu filho. São tantos os casos de casa assombrada. Isso é conversa. Esse arrepio vem de outra coisa. Esse medo, isso aí é... Mas também só fica assistindo filme. Agora com a Netflix tem a sessão de terror. Só fica com aquele negócio de terror. Aí tem medo até da própria sombra. Paciência, meu filho. Veja coisa que preste. Tem tanta coisa que preste. E bota as crianças para ver, depois fica todos uns moleques miliguido, rabelento, todo medroso, medo de tudo, medo de sair de casa, medo de não sei o que lá, e a conversa, vá tomar banho, só. Tem coisa errada ali. O medo vem de uma ameaça imaginária. O medo é um sentimento de impotência, de que existe um perigo, uma força maior. Como vencer esse medo? Esse medo se vence pela fé. Fé em quê? Em Deus. Esse Deus que nos acompanha, esse Deus que zela, esse Deus que cuida, este Deus que não nos deixa só, este Deus que nos ajuda a vencer. É só olhar naquele clássico texto da tempestade acalmada. É um fantasma. Hoje tem muita gente que é capaz. Jesus não aparece, não. Nossa, se o Sagrado Coração de Jesus aparecer, meu Deus, segura lá no céu. Porque se aparecer um anjo, a pessoa vai falar: serra elétrica, o Jason. Como é que é aquela boneca horrorosa?
Anabelle. Anabelle. Está tudo isso, tudo é um fantasma. Engraçado, você vai ter uma visão beatífica do céu. Você vai ver um fantasma. Nós estamos assim. Os apóstolos também. Era Jesus, é um fantasma. É engraçado essas coisas. Sou eu. Por isso que eles tinham medo. Eles não identificavam mais Jesus. Eles não reconheciam mais Jesus. E ali, por isso que o texto, não vou falar, mostra a distância. Jesus vindo, tem toda uma simbologia. 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Não esqueça que este é o ponto. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Escute. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Não há o que temer. Como passar por uma tribulação? Como enfrentar quando você tem a sensação, tudo está errado. Eu estou aqui no mar perdido. Eu estou aqui sem noção para onde vou. Eu estou com uma família perdida. Eu estou com pessoas da minha família desastradamente no mundo das drogas, desastradamente no alcoolismo, desastradamente eu perdi a percepção da realidade. Como que eu ajo? Romanos, escute. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos. Não, é isso aí. 12. Alegres na esperança. Anote ali. Alegres na esperança. Fortes na tribulação. Perseverantes na oração. Meus irmãos, tem tudo aqui, ó. Quando você está perdido, Deus vai lançar luz. Olha lá, você está diante de um farol e está muito bem representado aqui. Ainda está meio apagadinho, vamos dar um jeito depois. Mas quando você está no meio da escuridão, meu filho, não importa, um fósforo aceso faz a diferença, não faz? Deus nunca deixa de brilhar. Você pode estar lá no fim do mundo, olha para a luz, fique procurando e você vai encontrar a luz de Deus. Então, essas atitudes são importantes. Alegres na esperança. Por que alegres na esperança? Nós vamos falar ainda nesse retiro. Porque a esperança é âncora, que não está na terra, é jogada no céu. Fortes na tribulação. Como que eu sou forte na tribulação? Ué, como é que uma pessoa é forte, meu filho? Como é que uma pessoa é forte? Quando ela tem energia, quando ela está bem alimentada, quando ela está bem nutrida. É ou não é? Quando a pessoa está lá esmiliguida, magrinho, fraquinho, cheio de verme, cheio de ameba, não faz nada não, meu filho. A pessoa está bem nutrida, a pessoa está bem alimentada, então ela está forte. Ora, forte na tribulação. Raciocina comigo, como é que você está forte? Não falei gordo, falei forte. Quando você está nutrido. Escutou, Jean? Manzotinho fica assim mandando recado para você. Manda um recadinho para ele hoje. Ele deve estar escutando também. Forte. Quer dizer, eu estou nutrido de Deus. Eu estou nutrido da palavra. Eu estou nutrido da Eucaristia. Eu estou nutrido de oração. Caramba! Se a gente não está nutrido de Deus, meu filho, você está nutrido do quê? Do diabo. De porcaria. Então a pergunta é:
Você está nutrido? Você está forte? Gente, aqui não tem muito, é matemático. Eu gosto muito de jogar para a vida real. Tem gente que está desnutrida. Se a pessoa está desnutrida, desidratada, o que precisa fazer? Coloca na veia e dá soro. Está desidratada, está desnutrida. Você tem que dar alimento. Você tem que às vezes internar. Eu digo que nós estamos desnutridos de Deus. Eu insisto nisso. Desnutrido de Deus, anêmicos de Deus. Por isso, na tribulação nós não temos força. Aí é aquele católico: eu vou abandonar Deus porque Deus não me atende. Que adiantou eu fazer com o Padre Reginaldo aquela oração? São José não fez nada, Nossa Senhora não fez nada. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de religião, eu vou nos... desnutrido, cheio de pereba, malacafento, perseverante na oração. Repita essas 3 coisas: alegres na esperança, Alegres na esperança, fortes na tribulação, fortes na tribulação, perseverantes na oração. perseverantes na oração. Então, isso é meta de vida. Quando tudo der errado na tua vida, estou falando sério, quando tudo der errado, quando você achar assim, perdi meu chão, meu barco vai naufragar, volta nesse texto. Esse texto é clássico, Romanos 12:12, de novo: alegres Na esperança, fortes Na tribulação, perseverantes na oração. Filhos queridos, se não for assim, o medo toma conta. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8. Enquanto a cavalaria chega, eu digo: quem assume o compromisso de fé em Jesus, não ignore tribulação da parte de Deus e tentação da parte do diabo. Aí alguém vai falar: eu não sei se você já se perguntou, por que o diabo se interessa tanto pelo ser humano? Nunca te passou isso pela cabeça? Por quê? Porque, não esqueça, ele pode derrotar Deus? Pode? Então ele derrota aquele que Deus mais ama. Por isso que ele é encardido, fedorento. Ele tenta tanto a nossa vida para nos tirar de Deus. Então, da parte de Deus, provações, tribulações; da parte do diabo, tentação. Mas nesse momento, a gente deveria dizer, como Paulo a Timóteo, e esse homem passou dificuldade: pois sei em quem depositei a minha confiança. Você sabe uma forma de saber se você está no caminho certo? Você é catequista, você que está me escutando em casa, é um bom cristão. Eu como padre, vocês aqui como liderança, vocês são lideranças da evangelho, vocês são influencers de Deus. Sabia disso? Nossa Senhora era a influencer de Deus. Vocês também. Eu também. No sentido amplo da palavra influência, tá? Apóstolo. Você sabe como saber se nós estamos no caminho certo? Se temos dificuldades no caminho. Se é muito homogêneo, se tudo é unanimidade, de duas uma: as pessoas não têm coragem de nos falar, ou a Maria vai com as outras, que faz a vontade de todo mundo. Cuidado com o sempre elogio, sempre unanimidade, sempre caminho fácil. É perigoso. Quando é sempre unanimidade, sempre elogio, sempre fácil, alguém está falhando. Eu ou outro, ou estou no caminho errado. Bom, porque nosso Senhor disse:
Não pense que eu vim trazer paz na terra. Eu vim trazer fogo. Pai contra filho, filho contra pai. Lembra que ele disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que são perseguidos. Ora, se eu nunca sofro uma perseguição, engraçado, né? É da gente pensar, nunca aconteceu uma perseguição, então alguma coisa está errada. O texto, por favor. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. De novo, esse texto é fabuloso, gente. E isso, na nossa vida, eu queria que cada um olhasse. E acontece exatamente isso. Muitas vezes eu fico aflito, mas não sou derrotado. Muitas vezes eu fico em dúvida, mas não fico desesperado. Aqui, vamos raciocinar. Aflição faz parte da vida? Faz. Aflição, o que é? Bem-aventurados os aflitos. Você tem que voltar sempre a Jesus. Aflito, quem está inconformado. Aflito, quem sabe que pode mais. Aflito, que sabe que há o que crescer. Aflito, que o mundo pode melhorar. Aflito, que a obra evangelizar pode ser melhor. Aflito, que o ano que vem esse retiro pode ser melhor. Aflito, que eu quero que a palavra de Deus chegue em mais casa. Aflito, o padre pedindo, torne-se um associado. Aflito, pedindo para que não falte essa sustentação aqui, do farol. E essa sustentação da obra evangelizar. E para mim essa sustentação chama-se associado. E se acha que eu não fico aflito quando chega no final do mês e a gente não sabe se vai dar conta de pagar a energia, se a gente vai conseguir pagar os funcionários, mais de quase 400 colaboradores, e você não acha que não há aflição quando penso em abrir novas emissoras de TV e rádio? Essa aflição todo mundo tem, até nos seus negócios, e quem não tem, é porque não ama o que faz. Se você tem uma lojinha, você está aflito, você quer melhorar, meu filho? Aflito do cara que vem pedir fiado, aflito do cara que passou a perna, aflito da pessoa que não entregou mercadoria. É ou não é? É. Se não for assim, meu filho, pelo amor de Deus, é sangue de barata? Eu não tenho sangue de barata. Aflito sim, mas não derrotado. Dúvida sim, mas não desespero. Dúvida. Gente, por acaso eu consigo saber o que vai ser amanhã? Eu estou com o retiro pronto, nós estamos dispostos, mas e amanhã eu vou acordar? Dúvida de muita coisa que acontece na minha vida. Você pergunta, por que nessa altura do campeonato está me acontecendo isso? Dúvidas que a gente tem até sobre a fé. Padre, é pecado duvidar de Jesus? Não, a dúvida faz crescer. Perguntas são sempre bem-vindas. O erro é não deixar, não buscar e não escutar as respostas. A dúvida faz crescer, Santo Agostinho. Mas nunca desesperado. Gente, se você estiver me escutando, quanta gente me liga no rádio, quanta gente está me acompanhando. Você pode estar com dúvida agora, você pode estar com incerteza agora, você pode olhar e se preocupar, meu Deus, meus filhos agora crescendo, o que vai ser? A gente escuta toda hora de gente, de criança molestada, se preocupa que vai para a escola, se preocupa com tanta coisa. É a Covid, é a pandemia, é a H3N1, é a próxima que vem que a gente não sabe o que vem. Mas nunca desesperado. O desespero é a ausência da fé. Sempre que se encontrar uma pessoa desesperada, que diz, eu estou desesperada, você pode dizer, por minha conta e risco, você precisa aumentar a sua fé em Deus. Filhos, não perder a paz. Quando tudo der errado naquele momento na tua vida, não perca a paz. Não perca a paz na tribulação. Não perca a paz na tentação. Confia no Senhor. E às vezes confiança é você... televisão não dá blackout.
senão eu ia já dizer para o diretor. É quando você está tudo escuro aqui. Não dá blackout, quer dizer, isso não se faz numa televisão. Mas se imagina, tem como baixar a luz aqui para mim? Tem, diretor? Porque é como se você olhasse lá, ó. Você não enxerga, ó, isso. Eu já sou ceguinho, agora eu vou tirar o óculos. Agora vai ser o mestre Magu. Lembra do mestre Magu? Tirei o óculos. Vocês estão aí ainda? Tem gente aí? Eu já não enxergo nada. Eu estou vendo as árvores andando do Evangelho, mas eu estou vendo a luz. Eu estou vendo ela passar. Então, fé, escuta o que eu estou te dizendo. Você pode perder um filho, você pode pegar um câncer. Não estou te desejando isso. E dor maior é de um pai perder um filho, uma mãe perder um filho. Mas é você olhar, chorando, rastejando, sem enxergar o próximo passo. Você simplesmente se deixar. Tem uma luz. E essa luz é Jesus. E eu sou de Jesus. E eu vou atrás dessa luz. Eu vou. Porque eu sei que eu vou chegar lá. Você entende o que é fé? Você pode estar aqui, filho, cego, cheio de ferida. Você deve estar agora, talvez, chorando do outro lado, porque te aconteceu uma coisa horrível. Te aconteceu uma coisa agora, recentemente. Você está lá dizendo: meu Deus. Mas eu digo para você, mesmo que você não está enxergando o amanhã, com um monte de dúvida do que aconteceu, olha, e você vai ver uma luz lá no fim. Eu não gosto no fim do túnel, no horizonte da vida. E eu digo para você: vai, caminha. Mas e se tiver cobras? Lembra do Salmo: pisará nas cobras, Salmo 90, não te fará mal nenhum. E se tiver leões, os leões, Deus defendeu Davi na cova dos leões. E se tiver dragões, o arcanjo Miguel vai dar conta. E se tiver pessoas más, cairão 1000 homens à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. E se tiver um abismo, o Senhor me livrará do abismo, porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. E você vai caminhando, com os olhos fixos, e quando você se dá conta, é Jesus. E você sabe que Deus é maravilhoso, sabe? Deus é fantástico. A vida da gente, Ele não quer ser só uma luzinha. E se Ele diz: eu sou a luz do mundo, Ele é o sol. Deus é tão apaixonado, tão impetuoso, que Ele sinaliza demais. Eu diria que a ação pedagógica de Deus é sinalizar. Você sabe que Deus vai sinalizando. Ele vai sinalizando e vai sinalizando. Gente, a gente tem tudo para ser feliz. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Tiago capítulo 1 versículo 12. Tiago, pode procurar na tua Bíblia. Você está em casa, meu filho?
Daqui a pouco você toma água. Padre, eu preciso ir no banheiro, para um pouquinho. Daqui a pouco, calma. Não deu tempo de encher a bexiga ainda. Tiago capítulo 1, versículo 12. Em meio às tribulações o mundo nos aflige, mas nunca pense que Deus nos abandonou. Ele vai sempre sinalizando. Quando a gente pensa que já tem, Ele tem mais. Oh Deus! Ah, se tivesse aquela multidão lá, eu ia pedir palmas para Jesus. O sacristão está ali? O sacristão está hoje aí? Ele está dormindo. Palmas para Jesus. Ah, toca o sino, sacristão. Que legal. Nunca pense que Deus te abandonou. Escute esse texto. E você que está em casa, marque. É mais um texto, é o 5º texto que eu estou dizendo. Tiago capítulo 1, versículo 12. Escute. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Repete, por favor, Beth. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Sabe o que eu tenho que falar sobre esse texto? Quando eu li esse texto, estudando esse texto, eu tenho a impressão que deixar ser provado por Deus é a oportunidade que eu e você temos de deixar Jesus realizar sua obra. Através das provações, sua obra em nós. Eu vou repetir. E se não dá tempo de eu explicar agora, eu queria que você pensasse. Se deixar provar por Deus é a oportunidade que eu e você temos de deixar Jesus realizar a sua obra em nós. E isso eu vou te mostrar em poucos exemplos. Os santos. Santo Inácio, uma ferida lhe passou a perna. Ele foi uma provação terrível. Um soldado, um homem valente, ficou de cama. E daquilo, o soldado do mundo se transformou em soldado de Cristo. Se você ler todos os santos, as provações sempre foram assim. São Pio, as feridas, provação, dádiva, sim, mérito, mérito não, provação, dádiva. Mas a vergonha que ele passou, ele passou muita vergonha. É impressionante quando eu vejo a vida de São Pio. Meu Deus, ele foi humilhado por ter feridas das santas chagas. Quando eu vejo, e eu agora me inscrevi num canal dele, não no céu, nos que faz dele, né? A vergonha que ele passou, porque tinha as chagas, mas não é só ele não. A vergonha que irmã Dulce passou, a vergonha que Santa Rita de Cássia, porque eles olhavam para Santa Rita e diziam: viúva, mulher de um homem assassino e 2 filhos mortos. Essa mulher deve ser amaldiçoada por Deus. É impressionante. É impressionante você olhar como as humilhações na vida dos santos, provações, é aqui que eu quero dizer, os ergueram. Então, quando vier uma humilhação na sua vida, permita que Deus realize a sua obra através daquela humilhação. Nós não estamos acostumados a isso, tanto que no primeiro sinal de uma humilhação, a gente estufa: vou acertar a conta. Quem é você para me humilhar? Quem é você para falar comigo assim? Seu Zé Ninguém, seu Zé Ruela. Você vai ver. Eu vou chamar meu chefe.
eu vou abrir um processo. A gente não entende humilhação. É impressionante, estou falando sério isso. A nossa cultura não permite humilhação. Nós estamos polarizados. Tudo vira processo, tudo vira briga, tudo vira motivo de cancelamento. Mas gente, quando eu estudava isso, é dizer, obrigado Senhor por essa humilhação. Essa humilhação é uma permissão que eu dou para Deus de fazer a sua obra em mim. Para mim isso é fantástico. Mais um texto para começar o retiro. Porque quando tudo está errado, Padre, quando eu estou na aprovação, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Algo que é fundamental. Algo que é fundamental. E vai despertar uma das virtudes mais importantes para um cristão. Paciência. Anote ali. Paciência. 1 Pedro capítulo 5, versículo 70. Vamos lá? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. De novo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Pois bem, entregue todas as suas preocupações nas mãos de Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 70. Ter paciência, virtude. Aquilo que eu falei da humilhação, você devia arriscar um pouquinho, porque aquilo que eu falei da humilhação, se você falar para um que não é cristão, ele vai te chamar de louco, e vai chamar eu que preguei de alienado. Porque a maioria vai dizer assim, não, isso aí é conformismo. Isso é uma lógica só para quem quer seguir Jesus, aceitar uma humilhação. Paciência é outra virtude. Tirar proveito das provações, permanecer vigilante na fé. A virtude da paciência. E para você entender o que é paciente, eu vou dar um exemplo. Olha aqui a palavra, Eclesiástico 2, 1, 11. Humilha teu coração, olha aí, espera com paciência. Sacristão, eu vou falando, você toca o sino. Prepara-te para a aprovação. Ponto 1. Humilha teu coração. 2. Espera com paciência. 3. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. 4. Não te perturbes no tempo de infelicidade. 5. Olha que coisa mais linda. Não te aperreie. Opa, mas é no Nordeste, era nordestino, era. Não te aflija na demora de Deus. O que a gente fica desesperado? Está tudo na Bíblia, caramba. Como nós somos burros. Está ali, ó. Não se aflija na demora de Deus. Dedica-te, espera com paciência, para que a tua vida se enriqueça até o último momento. Aceita tudo que te acontecer, permaneça firme na dor, sacristão. Firme na dor, na humilhação. Tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro, é pela prata que o cantinho da humilhação. Na humilhação, olha quantas vezes aparece a palavra. E se a gente entendesse essa mística, Santa Edith Stein, ela vai falar sobre a cruz. E se a gente entendesse o que foi a humilhação da cruz, mas nessa pedagogia, nesse conceito que eu dei de humilhação,
Põe tua confiança em Deus, Ele te salvará. Orienta teu caminho, espera nele. Conserva com temor até na velhice. Esperai sua misericórdia, não se afaste dele para que não caia. Saiba que nenhum daqueles que confiou em Javé será confundido. Vós que temei o Senhor, amai, vossos corações encherão de luz. Se recebemos os bens dele, não deveríamos receber também os males? Sétimo texto, 2 Coríntios. Está diante de uma pessoa numa fase terminal, você não pode curar. Ele falando para os médicos, mas falando para a família. Se você não pode curá-lo, você pode amá-lo, você pode cuidar, você pode zelar. Eu diria, o sofrimento, uma doença, eu não consigo imaginar que Deus é capaz. Não é Deus que vai mandar um câncer na garganta. Não é Deus que vai mandar um câncer num lugar. Não. Inclusive, eu repito, a maioria dos problemas que sofremos é em virtude dos nossos próprios pecados. Santo Inácio de Loyola, ele diz isso. Nós, quando vamos reclamar, escute essa frase: nós somos detalhistas em reclamar e descrever nossas dores, mas não somos tão detalhistas em contar as nossas próprias causas das dores. Entendeu? Assim sendo, eu não acredito que Deus manda. Então uma pessoa, crente ou não crente, eu quero dizer que tem fé, não tem fé, vai ter a dor. Mas esse texto nos ensina que aquela pessoa que está doente, ou eu posso dar um significado para aquela dor. E aquela dor cruel, triste, agonizante, ela pode reverter-se para a minha salvação e a salvação de muitos. Ou ela pode ser uma dor inútil. Isso é um mistério cristão. Quando tudo dá errado, até na dor tem sentido. Você está escutando isso? Gente, a gente deveria uma hora dessa dizer: meu Deus, que bom que eu sou cristão. Nessa altura do raciocínio, me passa aqui: obrigado, Senhor, por eu ter nascido numa família cristã. Obrigado, Senhor, por eu ter conhecido Jesus. Porque até num câncer eu consigo achar sentido para a minha vida. Até numa pessoa que não teve culpa nenhuma, nasceu perfeita, e porque não tomou a vacina de poliomielite, ficou a vida inteira defeituosa. Tem sentido. Só Jesus dá esse sentido. Do contrário, que sentido tem aquela vida? Vocês nunca param para pensar isso? Que sentido tem uma pessoa que nasce toda deformada, a vida inteira ali? Só Jesus dá sentido a uma vida dessa. E tirando Jesus, o que fez Hitler? Mate os homossexuais, mate os aleijados e mate os que não têm a raça pura. Estou te dando exemplo claro. Nessa hora, eu tenho que dizer: obrigado, Jesus, por eu ser cristão, que tem sentido a vida e a morte. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Existem duas atitudes possíveis diante da dor. Quando tudo der errado na tua vida, tem duas atitudes que você pode ter, e é esse o texto, Filipenses 4, 6. Rebeldia ou fé? Rebeldia ou fé? Filipenses 4, 6. Acharam? Filipenses 4, 6. São Paulo escrevendo à comunidade de Filipos. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Repete. Não se preocupem com nada,
Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, portanto, diante de todas as dificuldades, duas atitudes: rebeldia ou fé. A vida na fé tira o medo, nos dispõe ao serviço de Deus, um aprendizado de cada dia. Se eu não posso resolver os problemas hoje, eu vivo hoje com os meus problemas, confiando em Deus que amanhã os problemas se resolverão. Vivo hoje minhas incertezas, mas certo que o nascer do sol me trará a resposta de Deus. A rebeldia me faz o inimigo da cruz. A rebeldia me faz o inimigo de Deus. Portanto, não se trata aqui de simplesmente uma paciência passiva. Não se trata aqui de ignorar o sofrimento. Aquele que vive pela fé, ele fica destemido. Ele tem medo, mas ele arrisca por Deus. Não dá margem ao medo, porque o medo tira a paz. Quem espera em Deus, a paciência em Deus, ela gera coragem, ela gera mansidão, ela gera resiliência, é uma virtude ativa. Paciência não é passiva, paciência é virtude ativa de Deus, virtude sempre de Deus, porque ela causa mansidão, coragem, resiliência. Ela não quer dizer passividade, ela quer dizer: eu suporto, porque sei que vai passar. Eu suporto, porque na primeira oportunidade Deus me abre uma brecha. Eu suporto, porque eu vou transformar essa realidade. É uma tolerância com a nossa própria fraqueza, a paciência, a nossa própria. Uma pessoa que não tem paciência, ela não suporta seus erros, como também ela não suporta os erros do próximo. Nunca paciência será omissão, nunca será erro. Omissão é um grave erro. Por isso que o Papa Francisco tem dito muito: é preferível errar fazendo do que nunca errar não fazendo nada. Uma pessoa que é de fé e vive uma tribulação, mesmo tendo a noção que parece que tudo deu errado, é uma pessoa humilde que confia em Deus. Um orgulhoso não suporta uma tribulação. Um orgulhoso não suporta uma humilhação. Um orgulhoso não suporta que no fundo e em tudo está nas mãos de Deus. O que nós precisamos, e já vou para o final, é compreender. Nós precisamos aprender o alfabeto da fé. Nós precisamos entrar no Mobral com Jesus, reaprender o alfabeto da fé. Por isso esses textos que eu citei hoje, na verdade, foi o objetivo de dizer: e quando tudo der errado na minha vida, o que eu faço? E quando eu estiver numa tribulação, como eu devo agir? E quando eu estiver nesse barco, e quando eu estiver sem direção, como que eu vou fazer? Tudo que eu falei foi para mostrar: levanta teu olho, levanta, porque se você ficar para cabeça abaixo, você não vai enxergar. A luz é sempre em cima. Levanta teu olho e você vai encontrar
um Deus que pisca por você.